Então vamos lá, pessoal. Quando eu conversei com o pastor Edmar e com o pastor Jader, nós combinamos uma série aqui de, se não me engano, 5 encontros, não foi isso? Dezembro, janeiro, agora março, maio e julho, não é isso? Incluindo de dezembro, está dando 5 encontros. E nesses 5 encontros, então, o nosso objetivo é trazer informação bíblica e teológica e, evidentemente, doutrinária para a igreja local com o objetivo de edificação. Então, no nosso primeiro encontro, ele foi mais voltado para os grupos artísticos da igreja. O segundo encontro, nós fizemos uma reciclagem com os grupos artísticos, enfatizamos o trabalho da junta diaconal e agora nós ministraremos um estudo voltado para toda a igreja. Claro, a cada estudo ele é fruto daquilo que a igreja local define na pessoa dos seus pastores, representada pelos seus pastores. Então, ao falarmos de uma característica da igreja reformada, nós começamos então com o cristão reformado. Então, vamos lá. Estes são os princípios reguladores da vida individual. Então, nós vamos falar de conceitos, crenças e comportamentos que nós, pessoalmente, individualmente, devemos adotar no nosso dia a dia, como se diz, né? De segunda a sexta, quando a gente estiver fora do ambiente de culto, como é que nós devemos crer, como é que nós devemos, quais são os princípios que nós devemos adotar e como é que nós devemos nos comportar. Okay? Então, vamos começar com os conceitos. Próximo slide, por gentileza. Então, vamos começar entendendo o que significa ser cristão. Por quê? Porque hoje, com o pluralismo que nós vivemos, existem seitas, existem grupos sectários, existem pessoas que se autoproclamam cristãos e não são. E o problema de se autoproclamarem cristãos é que, com as suas atitudes erradas, ou seus conceitos errados, seus ensinos errados, eles acabam por influenciar a sociedade. E aí, quando nós nos proclamamos publicamente como cristãos, as pessoas têm a tendência de achar que nós também cremos ou nos comportamos como essas pessoas que têm dado mau testemunho. Então, quem é o verdadeiro cristão? Percebam, o verdadeiro cristão, então, é aquela pessoa que crê em Jesus Cristo, definindo a sua pessoa em conformidade com a revelação bíblica e o segue segundo o Evangelho. Em termos práticos, as crenças, os valores e o comportamento de um cristão são norteadas pela Bíblia e pela ortodoxia cristã. Vamos dividir aqui, então, essa definição em 2 etapas para a gente entender melhor. Quando falamos que o cristão é aquela pessoa que crê em Jesus Cristo, definindo a sua pessoa em conformidade com a revelação bíblica e o segue segundo o Evangelho, nós estamos dizendo que cremos que Jesus é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Cremos que Jesus é o Filho de Deus, isto é, ele é o Filho da primeira pessoa da Trindade. E cremos então que ele, além de Senhor, além de Deus, ele também é Salvador. Cremos que ele já existia antes do seu nascimento, é o que a gente chama de pré-existência, antes da sua encarnação. Cremos que ele nasceu então como humano, gerado, concebido pelo Espírito Santo. Como ser humano, então, ele se torna agora 100% homem e 100% Deus, e a partir disso ele nos ensina o Evangelho, e o seu ensino é o modo como a nossa vida deveria ser se em nós não existisse pecado. Mas como em nós existe pecado, Jesus então vai para a cruz no nosso lugar, morre no nosso lugar, ao terceiro dia ressuscita para garantir a nossa união agora com Deus e a nossa chance, a nossa possibilidade de ressurreição. Ok? Então, às vezes, você vai se deparar com uma pessoa ali fora que diz assim: você crê em Jesus? Creio. Aí essa própria pessoa vai dizer: inclusive eu sou cristão. Mas de repente ela é espírita, de repente ela é testemunha de Jeová, de repente ela é mórmon. Ou de repente ela não faz parte de nenhuma religião institucionalizada, mas acredita que porque consegue raciocinar sobre a vida de Jesus, ela se autonomeia cristã
quando na verdade o cristianismo, o evangelho e a salvação, eles não alcançam só a mente, não é só um assentimento intelectual, não é só uma concordância intelectual. Passa também pelo nosso coração, isto é, passa por aquela sensação de comunhão com Deus por causa do entendimento da profundidade do nosso pecado e da necessidade que nós temos de sermos salvos e de termos comunhão com esse Jesus, ok? Então é preciso que fique claro que vir aos cultos, participar de todas as atividades da igreja, sem ter essa clareza a respeito do seu pecado, da necessidade de arrependimento, de crer que Jesus é Deus e Salvador, e sem se render a Ele, nós com isso não passamos de simples simpatizantes de uma igreja local. O verdadeiro cristão é aquele que principalmente dá frutos públicos de arrependimento. É onde entra então a segunda parte dessa definição. Em termos práticos, as crenças, os valores e o comportamento de um cristão são norteadas pela Bíblia e pela ortodoxia cristã. Ao falarmos que são norteadas pela Bíblia, significa que você precisa ser alguém que lê e estuda a palavra de Deus e que conhece então a vontade de Deus e a revelação de Deus expressa na sua palavra. Ao mesmo tempo, você é alguém guiado pela ortodoxia cristã, que é o conjunto de retas doutrinas desenvolvidas teológica e filosoficamente ao longo da história, extraídas da Bíblia. Então, se você não conhece esse conjunto de doutrinas cristãs, como os fundamentos da fé cristã, as doutrinas da graça, como é que a doutrina da criação, a doutrina da queda, a doutrina da redenção e salvação, a doutrina da igreja, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da volta de Cristo, se você não conhece minimamente ao ponto de saber no que você está crendo, ou ao ponto de você dar conta de explicar isso para alguém, ainda dá tempo. Pergunta para o pastor Jader depois do estudo bíblico ou vem para o seminário daqui da igreja local. Okay? Ou então participe dos GEAs, o Grupo Ágape, para você ter a oportunidade de aprender. Por quê? Porque você precisa ser norteado, além da Bíblia, por esse conjunto de doutrinas. É dessa forma que você vai demonstrar publicamente ali fora que você é um cristão. Bom, agora vamos para o cristão reformado. O cristão reformado é aquele cristão que faz uso dos 5 solas. A palavra sola é latina e significa somente. Então, somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a Deus toda a glória para interpretar a realidade criada. Muito provavelmente, desde que a igreja começou, esse é um tema que vocês vêm se deparando com ele com certa regularidade. Então, perceba. É possível que alguém seja cristão e não seja reformado? Sim, é possível. Cristãos, por exemplo, de igrejas pentecostais são cristãos. Aqui no Brasil. Cristãos, por exemplo, romanos, de vertente romana, são cristãos. Cristãos de vertente ortodoxa, como por exemplo os cristãos da Rússia, são cristãos. Cristãos de vertente copta, como os cristãos no Egito, são cristãos. Então, o que nos torna diferenciados no sentido de sermos reformados? O fato de que nossa teologia, nossos fundamentos de fé são resumidos nestes 5 princípios. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a Deus toda a glória. Fazendo uma síntese rápida, porque eu tenho certeza que muito provavelmente, como eu disse, você já vem se deparando com isso ao longo da existência da igreja local. Falar em somente a Escritura é dizer que somente a Bíblia é fonte de autoridade e princípio e regra para a nossa fé e para a nossa prática cristã. Ok? Preste atenção. Eu não digo que a Bíblia é a única autoridade existente, porque senão eu teria problema de filhos obedecerem os pais, de cidadãos obedecerem agentes de segurança pública,
de membros de um determinado clube, digamos assim, obedecerem às regras de convívio do local, dos donos do clube, de membros de uma igreja local obedecerem nesse sentido de serem guiados e orientados por seus pastores. Agora, no que diz respeito à prática cristã, à vida cristã, a Bíblia é a autoridade máxima. A Bíblia é a autoridade máxima, ok? Então, toda doutrina, toda instrução, toda ética, todo princípio, todo valor que eu preciso entender que é vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a congregação, nós extraímos da Bíblia. Ok? Então é isso que significa o somente a Escritura. É aquela situação assim que os crentes de antigamente costumavam dizer assim, às vezes eles começavam uma conversa informal e de repente um deles virava e falava: "Ô irmão, interessante essa história, mas isso é bíblico? Isso está na Bíblia? Isso tem respaldo bíblico?" Eu até brinco muitas vezes com a minha esposa, às vezes a gente está conversando alguma coisa, ela comenta alguma coisa e fala: "Não, tranquilo, se você me der a base bíblica para isso aí, está tudo bem." E aí ela fala: "Não, mas nesse momento eu não estou falando da Bíblia." Eu falei: "Mas eu estou, porque o nosso casamento também tem que estar fundamentado na Escritura." E o contrário também acontece, tá, gente? Ela às vezes também me pergunta: "Eu quero uma base bíblica para isso aí que você está me dizendo." Então perceba, dizer que eu creio em somente a Escritura é que somente a Escritura é a autoridade máxima para a execução da minha fé e para o estilo de vida, para a prática cristã, ok? Somente Cristo está dizendo o quê? Que não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens, apenas o Senhor Jesus Cristo. Apenas o sacrifício dele foi definitivamente aceito, como diz o escritor aos Hebreus, nos capítulos 9 e 10, de modo que nenhum outro sacrifício mais é aceito, nem o meu próprio sacrifício. Então, vou dar exemplos de sacrifícios tolos, sacrifícios vãos, que não são aceitos por Deus. Subir escadaria de joelho, ficar dando chicotada nas costas, dar uma soma muito grande de dinheiro para qualquer igreja local, ficar sem comer e sem beber, achando que em troca disso Deus vai te dar alguma coisa. São sacrifícios que não são aceitos. Por quê? Porque o sacrifício que Deus requereu para aceitar você foi o do Filho dele na cruz. Então, quando você crê que Jesus é o único mediador entre você e o seu Pai Celestial, você está crendo da maneira correta. Somente a fé. Por que somente a fé? Somente a fé é um complemento da minha crença de que somente Jesus é o mediador. Estão percebendo? Basta que eu creia nele. Ele não requer nenhum sacrifício ou nenhuma mudança moral da minha parte antes de crer em Jesus. Agora é claro que depois que eu creio em Jesus, consequentemente o processo de santificação, o próprio Deus vai promovendo mudanças morais em mim, mudanças éticas em mim. Então somente a fé me diz que basta que eu creia em Jesus. Eu não preciso fazer mais nada a não ser crer em Jesus para ser salvo. Somente a graça é um gesto de que até a fé que eu exercito para crer em Jesus para ser salvo é um dom de Deus, conforme Efésios capítulo 2, verso 8. Ok? Diz o que lá a parte B do versículo? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso que? A fé não vem de vocês, mas é um dom, isto é um presente de Deus. Então, somente a graça é acreditar que Deus decidiu me amar e me salvar através do Senhor Jesus Cristo, quando eu ainda nem mesmo o conhecia e nem o buscava, conforme Romanos capítulo 5, verso 8 em diante. E somente a Deus toda a glória.
é o resultado de ter sido salvo. Uma vez que eu creio que somente a Bíblia serve como regra de fé e prática para mim, uma vez que eu creio que somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens e é aquele que me salva, uma vez que eu creio que basta que eu tenha fé nele e eu recebo isso pela graça de Deus, toda a minha vida agora, toda a minha ética, toda a minha crença, todos os meus valores, todo o meu comportamento deve redundar, deve resultar em honrar a Deus com o meu estilo de vida. Honrar a Deus é glorificá-lo. Daí, o somente a Deus toda a glória. O só lhe deu glória. Ok? Então, um cristão, o que diferencia um cristão comum de um cristão reformado? O fato de que o reformado usa esses 5 princípios para nortear a sua vida no seu dia a dia. Ok? Eu não sei se vai abrir para perguntas. Vai abrir para perguntas, pastor? Então tá. Então, se vocês tiverem perguntas, eu gostaria que vocês ou anotassem, segurassem um pouquinho, porque daqui a pouquinho, quando a gente terminar o estudo, eu abro então para perguntas. Se eu não souber, volto a dizer. Pastor, responde. E quais são então as crenças de um cristão reformado? Os 5 pontos do calvinismo, a interpretação histórico-gramatical da Bíblia, a justificação pela fé, a soberania de Deus e a razão da existência humana. Esses princípios muito provavelmente também eu acredito que devem ser trabalhados aqui na igreja local, nos cultos, nos estudos bíblicos. Então eu vou procurar sintetizá-los para a gente ganhar tempo. Então, vamos para o próximo slide. Bom, quais seriam então os 5 pontos do calvinismo? O primeiro dos pontos, queridos, se chama depravação total. É muito comum as pessoas acharem, principalmente em língua portuguesa, que depravação teria a ver com depravação sexual. Não é isso. Depravação total é a expressão utilizada para dizer ou para descrever o que o pecado é capaz de fazer em você ou te leva a cometer ou fazer. Depravação total significa que toda a sua moralidade, toda a sua ética, toda a sua interpretação sobre a realidade, toda a sua interpretação sobre o que é certo e o que é errado, não se baseia na palavra de Deus. Uma pessoa que ainda está em estado de queda, como a gente diz teologicamente, isso é, alguém que ainda não foi regenerado por Jesus, está em estado de depravação total, porque todos os seus desejos, tudo aquilo que passa pela sua alma, pelo seu coração, gira em torno de si. Essa pessoa vive num egoísmo completo. É o que Lutero chamaria de incurvatus in si. Isto é, o homem que está olhando apenas para dentro de si, para os seus próprios desejos, para aquilo que ele considera como valoroso, que são completamente opostos à vontade de Deus, à revelação de Deus, à moral de Deus, à ética de Deus e aquilo que Deus gostaria que vivêssemos. Então é uma conduta 100% diferente, 100% contrária, 100% oposta à conduta estabelecida por Deus. Então é isso que é chamado de depravação total. Porque muita gente fala assim, então o assassino é um depravado, o pedófilo é um depravado. Sim, é verdade, mas o filantropo, que também não é regenerado por Jesus, também é um depravado. Aquele que faz caridade e boas obras, que não é regenerado por Jesus, também é um depravado. Porque todas as motivações de bondade ou maldade que essas pessoas fazem apenas com uma intenção: seguir o desejo egoísta do seu coração. É isso que significa depravação total, ok? Eleição incondicional. Ora, diante então da depravação total, note, nós continuamos tendo raciocínio para ouvir o Evangelho. Nós continuamos tendo inteligibilidade, cognoscibilidade.
entendimento para ouvir uma mensagem bíblica, para ouvir a pregação do Evangelho. O problema é que, por causa da depravação, as pessoas não têm forças para dizer sim para Deus, não têm forças para dizer sim ao Evangelho. Por quê? Porque elas estão e são escravas do pecado, nessa condição de depravação total. Então, o que é a eleição incondicional? A eleição é quando Deus me elege, quando Deus me escolhe, quando Deus me chama. Por exemplo, o pastor Jader vem, prega para mim. Se ele pregar o Evangelho de fato, mostrar que eu sou pecador, necessito me arrepender, necessito crer em Cristo, necessito me render a Ele, nesse momento o Espírito me convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí, então, quando ele diz, Léo, renda-se a Cristo, ele está fazendo o que nós chamamos na teologia de chamado eficaz nessa eleição. E aí perceba, por que ela é incondicional? Porque Deus não estabeleceu condições morais de melhora sobre a minha vida para que Ele me aceite. Ele não diz, você tem que parar de fumar primeiro, você tem que parar de beber primeiro, você tem que parar de xingar primeiro, você tem que parar de jogar primeiro, você tem que parar de ser violento primeiro. Não. Quando Jader prega que o Espírito me convence e que eu me rendo, a eleição foi incondicional porque Deus não estabeleceu condições de melhoras prévias para mim, para me salvar. Não, Ele me pegou violento, Ele me pegou beberrão, Ele me pegou falador de palavrão, Ele me pegou alcoólatra, Ele me pegou viciado, Ele me pegou na condição em que eu estava e decidiu me salvar. Por isso que a eleição é incondicional. Cada um de vocês, ao se lembrar de como era a sua vida antes de render-se a Cristo, antes de ter essa experiência de salvação pessoal com o Senhor Jesus, vai perceber que nenhum de vocês era merecedor de ser salvo, porque nenhum de vocês cometia boa obra que te dava mérito suficiente para que Jesus te salvasse. Amém? Vocês estão entendendo, queridos? Então, por isso que a eleição é incondicional, porque você não fez nada antes de bom para ter sido salvo. E a expiação limitada, então? A expiação limitada é a sequência, é a consequência. Tem autorização para falar, pastor? Que é um assunto mais complexo. Você vai segurar o rojão e depois, quando eu for embora? Então, tá bom. A expiação, queridos, é limitada por uma razão bem simples. Muitas vezes a gente prega Jesus como se ele fosse banana de feira. Quer dizer, hoje em dia nem dá para falar mais em banana, porque o preço da banana também já está caro. Mas imagina a banana, alguns anos atrás, quando ela era uma das frutas mais baratas que tinha, e Jesus era oferecido você quase que mendigava para a pessoa render-se a Cristo, como se ela estivesse fazendo um favor para Jesus. Quando, na verdade, uma pessoa só será capaz de responder a chamada eficaz positivamente, dizendo sim, eu me rendo a Cristo, eu desejo esse Cristo, eu quero esse Cristo, se o Espírito previamente convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, o primeiro princípio que a gente precisa entender é: quem aqui já viu aquela expressão, abra o seu coração para Jesus? Talvez a gente já ouviu essa expressão. As pessoas às vezes pensam que a lógica é assim: primeiro eu abro meu coração, aí o Espírito entra e me convence do pecado, da justiça e do juízo, aí Deus me salva. Não é assim. A expiação é limitada exatamente porque quem abre o nosso coração para que a gente dê conta de entender essa chamada eficaz da pregação do Evangelho é o próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo. Ok? Então, de repente você pode estar pensando, poxa, mas eu oro pelo meu parente, eu oro pelo meu amigo, eu oro pelo meu chefe, eu oro pelos meus colegas de trabalho. Por que eles não foram salvos? Por duas razões. Primeiro, porque eles não quiseram.
conscientemente negaram o Evangelho. Ainda têm negado, mas pode ser que sejam salvos. Segundo, porque o Espírito ainda não lhes abriu o entendimento e nem o coração. Perceba uma coisa, uma pessoa só será salva mediante arrependimento. E o único ser capaz de gerar arrependimento no coração humano é o Espírito Santo. Isso me lembra até uma frase, uma ocasião eu estava dando um estudo bíblico sobre o inferno, e eu achei muito interessante um autor que eu li, que ele diz o seguinte: às vezes, na mentalidade popular, a gente acha que quem for para o inferno vai chegar lá e falar: oh, como eu me arrependo, como eu me entristeço, porque eu não dei ouvidos à pregação do pastor Jader, porque eu não dei ouvidos à pregação do pastor Charles, por que eu rejeitei a evangelização do pastor Edmar, ou do irmão fulano, Bertano, Ciclano, oh meu Deus, e agora? Tenha pena de mim, tenha misericórdia. Isso não vai acontecer, irmãos. Quem for no inferno, para o inferno, o que vai acontecer é que o pecado que já existe de negação a Deus será elevado à sua máxima potência. Quem passar a eternidade no lago de fogo e enxofre, passará a eternidade com raiva de Deus, irado com Deus, se vendo vítima de Deus, da maldade de Deus de ter ido parar lá. Pode notar que somente aqueles que têm um entendimento profundo da sua pecaminosidade e sabem que são dignos do inferno, é que foram regenerados e vão herdar o céu, ou novos céus e nova terra. Agora, você pode notar que todo mundo que não é regenerado acha que tem um bom coração, acha que basta ele produzir boas obras para isso ser pesado na balança, e a hora que ele descobrir que não foi assim, que ele for para o inferno, ele vai blasfemar contra Deus pelo resto da vida dele, por toda a eternidade. Com raiva de Deus, porque você só foi capaz de se arrepender entendendo a profundeza do seu pecado, a agonia e o desespero que é ser um pecador, porque quem abriu seu coração foi o Espírito Santo de Deus. Então a expiação é limitada no sentido de que, biblicamente, nem todos serão salvos, no sentido de que Deus elege a sua igreja, salva o seu povo, mas uma boa parcela da humanidade vai para o lago de fogo e enxofre, sim, porque viveu uma vida inteira negando a Deus. Aí eu encerro essa observação, essa etapa, com uma frase do C.S. Lewis muito interessante, naquele livro dele, O Grande Divórcio, que ele diz assim: nós que fomos regenerados, hoje dizemos para Deus: seja feita a tua vontade. Mas naquele dia, no juízo, Deus vai virar para todas as pessoas que o rejeitaram e vai dizer: agora seja feita a tua vontade. E por que então que a gente diz que a graça é irresistível? É no sentido de que aqueles que serão eleitos por Deus, aqueles que têm que ser salvos por Deus, cedo ou tarde, eles responderão positivamente a Deus por meio da pregação do Evangelho. Vou dar um exemplo para vocês. A primeira vez que eu ouvi o Evangelho, eu tinha 7 anos, aí eu disse não. A segunda vez, eu tinha 10 anos, eu disse não. A terceira vez, eu tinha 13 anos, eu disse não. A quarta vez, eu tinha 14 anos, eu disse não. A quinta vez, eu tinha 15 anos, estou até hoje. Fiquei e estou até hoje. Então é perfeitamente possível, não é? E aí é muito importante que a gente compreenda o seguinte: só porque a expiação é limitada, não significa que você não deva orar pelos seus parentes, pelos seus familiares, pelos seus pais, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, por aquelas pessoas que você ama e que gostaria que fossem salvas. E de repente, enquanto você tem pregado para elas, elas agora estão dizendo não. Mas se elas tiverem que ser salvas, no tempo que Deus estabeleceu para o resgate delas,
elas inevitavelmente dirão sim, porque o Espírito abrirá o coração delas e as convencerá. Ok? Então não desista de orar só porque você descobriu que a expiação é limitada. Continue orando, porque apenas a Deus cabe determinar quem são seus eleitos e quem não são. Quem são as pessoas que Ele vai salvar e quem não são. E quem são as que Ele não vai salvar. Isso é uma coisa que não cabe a nós. A nós cabe apenas perceber que, como todos nós éramos tão maus e tão depravados, toda a humanidade, incluindo nós, é digno do inferno. E por bondade, Deus decidiu salvar alguns. Isso aí é o que a gente chama, numa linguagem mais coloquial, de pegando boi, e que a gente chama na teologia de graça. Ok? E a perseverança dos santos? Essa é a doutrina que eu mais amo, irmãos. A perseverança dos santos ensina que nós só conseguimos caminhar na presença de Deus, ainda lutando contra os nossos pecados e no processo de santificação, porque diariamente Deus persevera conosco. Eu só estou há 29 anos no Evangelho, porque há 29 anos diariamente Deus persevera comigo. Porque se não fosse isso, eu também já tinha saído, você já tinha saído, essa igreja local nem existiria. Só estamos aqui porque diariamente Deus persevera conosco. Amém? Estamos entendendo? Está tranquilo até aqui? Ok. Então, próximo slide. Olha, quando falamos na interpretação histórico-gramatical da Bíblia, é porque existe o contexto histórico da passagem analisada, ok? E existe o contexto gramatical. Hoje, tem muita gente usando o método histórico crítico. O que é o método histórico crítico? É usar métodos historiográficos modernos para colocar o texto bíblico à prova. É claro, irmãos, que uma coisa não vai bater com a outra, porque o método historiográfico moderno pressupõe alguns princípios que quem escreveu o texto bíblico não tinha preocupação de provar, não tinha preocupação de demonstrar. Ok? Já o método histórico-gramatical me mostra o quê? Que quando eu estou lendo a Bíblia, é importante que eu procure saber quem é o autor desse livro. Quem escreveu essa passagem? Para quem que ele escreveu? Ele intencionou comunicar o quê? Qual é a ideia central do texto? E a partir disso, ler os textos que vêm antes e depois, porque certamente a passagem que eu estou lendo faz parte de uma sequência lógica de ideias. Quando eu entendo que o texto que eu estou lendo, estudando, faz parte de uma sequência lógica de ideias, então eu não fico especulando a interpretação do texto bíblico, mas eu me atenho ao que o texto realmente está querendo dizer. Vou dar um exemplo para vocês. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, e até o fim do salmo. Eu me lembro uma vez que um rapaz chegou e falou assim: pastor, acho até que eu contei essa ilustração para você quando você ainda era aluno lá do seminário. Pastor, eu tive uma nova revelação, um novo entendimento, um entendimento espiritual desse texto. Aí o pastor perguntou: é mesmo, filho, o que você entendeu do salmo? Não me faltarão lutas, provas, desemprego, enfermidades, demônios. Aí o pastor virou e falou assim: filho, eu já tenho tanta dificuldade, mas tanta dificuldade com os meus pecados pessoais e com a minha vida particular, para que eu vou ficar caçando demônio, desemprego e enfermidade num salmo? Se esse jovem tivesse estudado o livro dos Salmos, ele saberia que o Salmo 23 faz parte de um conjunto específico de salmos que tem por objetivo uma mensagem específica. E não essa invencionice, essa reveladura, esse revelamento de dizer que não faltarão coisas ruins na vida das pessoas.
Então, um cristão reformado tem essa preocupação de buscar entender o texto bíblico que ele está lendo, a passagem bíblica que ele está lendo, dentro de um contexto maior. Dentro ali de um capítulo ou dentro de todo o livro, para que ele entenda o significado daquela passagem ali expressa. Para quê? Porque aí a hora que ele estiver ouvindo uma pregação, o ouvido dele vai virar um detector de heresia. A explicação dessa passagem aí não é essa. Esse pregador está inserindo significados nessa passagem que não existem, que não dizem respeito a essa passagem. Essa passagem não está falando disso. Uma invenção clássica. Quem aqui conhece João 10:10? O que diz em João 10:10, irmãos? Menos o pastor. O que diz em João 10:10? Se for o pastor não tem graça. Gente, vocês não vão envergonhar o Jader não, né? Ele é professor de vocês. Se vocês não souberem dizer o que diz lá em João 10:10... Excelente. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. O que a maioria das pessoas fala? Que o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Mas não é disso que o texto fala. Porque quando você lê o restante do contexto, isto é, o restante da passagem, Jesus está dizendo sobre o falso pastor que vê o lobo e ele foge do rebanho. Se esse ladrão, que no caso é o falso pastor, fosse realmente o diabo, que lobo é esse que faria com que o diabo fugisse? Lembre-se que ele não foge de ninguém a não ser do Senhor Jesus. Então é claro que o ladrão não é o diabo, mas a maioria das pessoas repete o quê? Que o diabo vem senão para matar, roubar e destruir, mas é o ladrão. Ou seja, é o falso pastor, o falso profeta, o falso mestre, o falso líder religioso, que quando vê o lobo, isto é, um perigo iminente sobre a congregação, é o primeiro a fugir pela porta dos fundos. Viu? Um cristão reformado se preocupa com o contexto da passagem, usando o método histórico-gramatical. Qual é o método histórico-gramatical? Ler o texto antes, o texto que vem depois, procurar saber quem é o autor e qual era a intenção que ele queria comunicar. Amém? Tranquilos? Bom, então agora vamos para o próximo princípio de crença. Justificação pela fé. Eu não vou me ater aqui nos textos bíblicos, mas a síntese da justificação pela fé é exatamente essa aqui. É um ato externo. Assim que eu me rendo a Cristo, o Espírito me convence, Deus o Pai imediatamente me declara justificado. E aí é pela fé porque eu criei nele, eu criei em Cristo, eu criei em Jesus como Deus, como Senhor, como Salvador. Então, por eu ter crido em Cristo a partir de uma fé que Ele mesmo gerou em mim, Ele agora me declara justificado. O que significa justificado? Significa que eu estou perdoado de todos os meus pecados. Aí alguém fala, realmente faz sentido, todos os pecados que você cometeu antes de Cristo são apagados. Não, são todos, literalmente todos os meus pecados, do dia que eu nasci até o dia que eu vou morrer. O pecado que você vai cometer amanhã, a essa hora, você já foi perdoado por ele e justificado, quando Deus te declarou justificado. O que não te dá base para sair, então agora beleza, eu vou sair por aí pecando. Não, o apóstolo Paulo deixa claro em Romanos capítulo 6 que porque a graça superabundou, isso não me dá o direito também de sair pecando por aí. Ok? Então o que significa isso? Significa que quando eu volto a pecar, é importante um novo arrependimento e um novo pedido de perdão como parte do processo de santificação. Mas é claro que Deus já sabia que você ia cometer aquele pecado. Por isso que Ele decidiu te perdoar antecipadamente até dos pecados que você ainda vai cometer
Convenhamos que hoje você tem 20 anos, 30 anos, e você vai morrer com 90. Então você tem aí, se você tem 30, você tem aí aproximadamente mais 60 anos pecando. Deus decidiu te perdoar de todos esses pecados que você vai cometer nos próximos 60 anos pecando. Isso não te dá o direito de pecar, mas como Ele sabe que você agora vai passar por um processo de santificação, que é incompleto nessa vida, você não será perfeito aqui, então nos momentos que você cair, saiba que ao pedir perdão, você já está perdoado desse pecado. É isso que significa a justificação pela fé. E como é que ela acontece? Não é por obediência a uma obra humana, estão vendo? Não é por obediência a uma obra humana. A minha obediência é só uma resposta ao chamado de santificação de Deus, mas ela não me dá mérito para que Deus me perdoe. É por causa da obediência de Cristo, ok? E ela é composta de quê? Do perdão dos pecados e da imputação da justiça de Cristo. O que é a imputação da justiça de Cristo? Significa que Deus passa a me olhar agora através de Jesus. É como se Jesus fosse as lentes dos óculos de Deus, e da mesma maneira que Deus vê que Jesus é perfeito e é totalmente puro e não possui pecado, Deus passa a me ver assim. Ah, então Deus é bobinho? Deus faz vista grossa? Não. Ele te vê assim porque essa é a condição que Ele vai te transformar lá no futuro, depois da vinda de Cristo. Então Ele já te vê pronto, com resultado de santificação pronto, mesmo sabendo que nessa vida você ainda vai pecar. Agora fala sério, irmãos. Depois que você descobre que Deus te vê igual Jesus, dá uma vergonha de pecar de novo, não dá? Dá um constrangimento de pecar de novo, não dá? Mas não preocupa não, infelizmente você ainda vai pecar. Bom, e a soberania de Deus, que é o próximo slide? Bom, a soberania de Deus dizer que Deus é soberano é dizer que Deus cria, sustenta e governa todas as coisas, ok? Então a gente tem uma base bíblica aqui para justificar isso. Em Gênesis 1 e 2, a gente acredita que Deus criou toda a realidade, porque é isso que está na sua palavra sendo revelado. Em Daniel 4, 35 e Hebreus 1, 3, são exemplos de que Deus controla o passado, o presente e o futuro. Lembrando o seguinte, nós não somos robôs na mão de Deus. Deus é a causa primária de tudo que existe. Mas sobre nós Ele coloca uma causa secundária que a gente chama na teologia de livre agência, que as pessoas popularmente confundem com livre arbítrio. Livre agência é aquilo que te dá a capacidade de escolher. Você está com fome, então você quer o quê? Uma comida de sal, você quer um doce. Você está com sede, você quer o quê? Um suco, uma água, um refrigerante. Ok? Então, quer dizer, você faz as suas escolhas. E, biblicamente, de alguma forma que Deus não nos explica, no uso da sua liberdade de escolher o que você vai fazer, com quem você vai se envolver, as suas amizades, o trabalho que você vai executar, a profissão que você vai escolher, com quem você vai se casar, enfim, toda a sua vida, no uso da sua total e absoluta liberdade, escolhendo todos os caminhos, qual cidade morar, qual curso fazer, enfim, qual igreja congregar, em tudo, 100% de todo o uso da sua liberdade converge no final para o destino que Deus estabeleceu para você. Não é o que está escrito lá no Salmo 139, verso 13, se eu não me engano, de que eu ainda era informe no ventre da minha mãe e todos os meus dias já foram escritos no livro de Deus? Então, de alguma forma que Deus não nos explica, não somos robôs, fazemos uso da nossa liberdade e no final tudo que a gente escolhe coopera com aquilo que Deus planejou para a nossa própria vida. Ok? É assim que nós cremos em soberania de Deus. Nós não cremos como se fôssemos robôs. Tudo bem?
Muito bem, próximo slide. E aí, finalmente, o cristão reformado, ele é alguém que sabe explicar a razão última da sua existência, o fim, o propósito da sua existência: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, ter uma vida que honre a Deus com a minha moral, com a minha ética, com a minha cosmovisão, com a minha crença, com os meus valores, com o meu comportamento, e ao mesmo tempo ter esse prazer de me relacionar com Deus, isto é, gozá-lo para todo sempre. Isto é, não apenas ter um relacionamento com Deus deste lado da vida, mas quando Jesus voltar, passar a eternidade em comunhão com o Senhor. Amém? Finalmente, então, qual é o comportamento de um cristão reformado? Como é que tem que ser sua vida de segunda a sexta ali fora? O comportamento do cristão protestante reformado é fruto da sua compreensão sobre o cristianismo. A partir do entendimento reformado, o cristianismo se torna uma maneira teocêntrica de ver, interpretar e atuar na criação dentro da história. Em outras palavras, é uma maneira de pensar acerca da vida sob a direção e controle da palavra de Deus. Tem um livro do Joe Riggs, Coisas da Terra, que eu sugiro para vocês, é fantástico. Ele mostra como que a gente percebe os atributos da Trindade no nosso dia a dia. Então, por exemplo, qual é a base bíblica e teológica que justifica a existência do Pai terreno, da Mãe terrena e do Filho terreno? A Trindade. O Pai é protetor e provedor porque ele se espelha no Pai celestial, que foi criador e que proveu toda a existência. O Filho é aquele que honra os pais como Jesus honrou seu Pai, fazendo a sua vontade até o último momento. E o Espírito? Lembrando que o Espírito não é feminino. O Espírito é aquele que é a base para que a mãe seja o ponto de amor que une os membros da família. O amor que uma mãe tem pelos seus filhos é equiparado, de forma finita, ao amor que o Espírito de Deus tem pelos membros da Trindade, por si e por nós. Um outro detalhe, por exemplo, Deus é criador de todas as coisas e gestor de tudo aquilo que Ele cria. Então, quando nós temos uma propriedade privada, nós somos o quê? Imitadores finitos desse Deus que também é gestor, porque aquilo que Ele coloca nas nossas mãos é para nós cuidarmos, porque no final, em última instância, pertence a Ele. Então, quando a gente olha relações de negócios, relação de trabalho, relação de família, todos esses elementos culturais que fazem parte da vida humana são imitações finitas e perfeitas dos atributos comunicáveis de Deus. É assim que você olha para uma vida de maneira teocêntrica, isto é, Deus está sempre no centro da sua forma de enxergar a política, a economia, a educação, a sociedade, a realidade, a igreja, as relações humanas, a comunhão entre as pessoas. Não é à toa que Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É assim que um cristão reformado vive ali fora. É por isso que a sua moral, é por isso que a sua ética não é egoísta, é altruísta, porque você é um representante do reino de Deus ali fora. Amém? Tranquilos? Muito bem. Agora essa parte da igreja, já que nós focamos um pouco mais a identidade de maneira individual, é mais rápida, porque o que nós fazemos de maneira coletiva é só o reflexo daquilo que nós já somos individualmente. Ok? Então, esses são os princípios reguladores da vida coletiva: a identidade própria, a forma de culto e a atuação missionária. Vamos para a identidade própria? A identidade própria significa que cada denominação que surgiu após a reforma possui um conjunto de valores que justificam suas atividades coletivas. Mas percebam,
ainda que de uma denominação para outra a gente tem algumas diferenças de usos e costumes, o que torna uma igreja reformada é o fato de que ela possui um elo, uma ligação, uma linha de herança teológica das primeiras igrejas reformadas que surgiram. Então, as primeiras igrejas reformadas que surgiram possuíam uma confessionalidade, isto é, possuíam um critério de crença que ia além dos usos e costumes locais de uma igreja para outra. Vocês não conseguem entender o que eu quero dizer? É como se fosse assim. Convenhamos que a gente tem aqui duas igrejas locais diferentes. Essa igreja aqui vive na Holanda e essa igreja aqui vive na Alemanha. Automaticamente, a roupa, a comida, o idioma, os usos e costumes dessa igreja serão, evidentemente, holandeses e da outra igreja, alemães. Mas, na hora de confessar Jesus, na hora de crer na Bíblia, na hora de entender qual é a conduta cristã adequada, esses princípios passam por cima da cultura holandesa e da cultura alemã e são capazes de unir essas duas igrejas em comunhão. Ok? Assim como hoje igrejas brasileiras também conseguem ser unidas a igrejas norte-americanas, a igrejas que ainda resistem ao pós-cristianismo da Europa, a igrejas na África. Por quê? Porque existem princípios de crença que definem a nossa identidade reformada. E nós vamos ver quais são esses princípios de crença. O primeiro deles é a confissão de fé belga. Claro que eu não vou ficar falando sobre a confissão aqui, mas estimulo, incentivo vocês. Hoje é muito fácil, vocês conseguem isso por internet. Confissão de fé belga, o Catecismo de Heidelberg, o Sínodo de Dort, são todos documentos que mostram como deve ser a nossa forma de crer. Quais são os princípios em que nós devemos crer? Sim, aí eu vou fazer a menção dela aqui agora. Então vejam bem, o Catecismo de Heidelberg, o Sínodo de Dort, a Confissão de Fé belga são princípios gerais, ok? São princípios gerais. A Confissão de Fé de Westminster de 1646 já é um princípio local, ou seja, um princípio presbiteriano. E a Confissão de Fé Batista de 1689 também é um princípio local, é uma confissão londrina. Foi desenvolvida pelos batistas calvinistas que moravam na Inglaterra e que hoje é a confissão mais adotada no Brasil para igrejas reformadas. Quer a igreja seja de denominação batista, quer não. Por exemplo, essa igreja não é batista, no entanto, adotou a Confissão de Fé de 1689. Onde eu congrego, Igreja Batista em Cristo, por ser batista, adotou também a Confissão de Fé de 1689. Então, existem documentos mais gerais, como o Catecismo de Heidelberg, a Confissão de Fé belga e o Sínodo de Dort, que igrejas reformadas por todo o mundo conhecem esses documentos e confessam esses documentos no sentido de acreditar na sua legitimidade e nos seus princípios bíblicos. E, com isso, desenvolvem confissões de fé, melhor dizendo, locais, como, por exemplo, a Londrina de 1689 e a de Westminster de 1646. Ok? E todas as igrejas reformadas têm a mesma compreensão sobre o batismo, sobre a ceia e sobre a pregação como meios de graça. Ok? Então, aqui agora nós não estamos definindo a quantidade de água para falar de batismo, mas estamos entendendo que o batismo é uma ordenança estabelecida pelo Senhor Jesus e que não basta que uma pessoa apenas tenha o seu nome escrito no rol de membros, para que ela seja vista e entendida publicamente como pertencente a uma igreja local, ela precisa ter passado pelo batismo nas águas, precisa ser batizada. Por quê? Porque o batismo é a confissão pública da fé dela, é a demonstração de que ela morreu para o mundo e agora vive para Cristo. Ok?
Ao mesmo tempo, a ceia. A ceia, então, é também um meio de graça, no sentido de que algumas igrejas vão trabalhar com simbolismo, que é a ideia de que o pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho ou suco de uva, no caso da cultura brasileira, simboliza o sangue de Cristo. E aí, ao tomarmos, recebemos graça de Deus, isto é infundido, é colocado sobre nós, é derramado sobre nós um pouco mais da graça de Deus nos sustentando na sua presença até que Jesus volte, porque é o que nós celebramos na ceia, a morte de Cristo e a sua volta, aguardando a sua volta, ok? E a própria pregação como meio de graça. Irmãos, o auge de um culto não é a música. O auge de um culto não é a fila para passar a revelação e profecia no fim do culto. O auge de um culto é a exposição das Escrituras. E como é que acontece a pregação? Simples. O pregador tem que ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Só isso. Hoje em dia a gente, às vezes, substitui por teatro, substitui a pregação por diversos outros eventos que não condizem, que não fazem parte das características de uma igreja reformada. A pregação é o que transforma as pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer que não foi por poder de persuasão na sua carta aos Coríntios, mas ele vai dizer que foi pelo poder de Deus que ele fez a exposição da palavra e a palavra transformou aquelas pessoas. A palavra gerou arrependimento, a palavra gerou salvação, a palavra gerou santificação. O próprio Lutero deixou claro, numa determinada ocasião, que não foi ele que fez a reforma, ele só fez a exposição da Bíblia e a Bíblia promoveu a reforma. Então precisa ficar claro para nós, não é aconselhável darmos ouvidos àquele pregador que lê o texto, sai do texto e nunca mais volta no texto e fica contando história. O certo é dar ouvidos ao pregador que lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Amém? Essa é a característica, então, de uma igreja reformada. Tem a preocupação com a exposição das Escrituras. E qual é a forma de culto, então? A forma de culto se baseia no princípio regulador do culto. O princípio regulador do culto, como nós já vimos aqui em outra ministração, é aquela ideia de que por meio de orações, cânticos e exposição das Escrituras, a gente cultua a Deus. Por quê? Porque o culto não é um benefício, ele é um ofício. Em outras palavras, o culto não é para mim, o culto não é para você. Se você não arrepiou, se você não chorou, se você não se emocionou, não tem problema, porque o culto foi para Deus. Entende? A gente não, inclusive eu até brinco que não é muito certo a gente usar aquela expressão assim, hoje eu vou frequentar o culto em tal lugar assim, assado. Não, hoje eu vou cultuar. A gente não vem para frequentar o culto como se o culto fosse uma atividade social para nós. A gente vem para cultuar o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, que resolveu nos salvar, mesmo sendo nós pecadores, depravados na nossa totalidade. Ok? Qual deve ser, então, a última característica de uma igreja reformada? Já vimos que a primeira característica é a sua identidade própria. A segunda característica é essa forma de culto a partir do princípio regulador do culto e a sua atuação missionária. Bom, a igreja existe para fazer missão. Essa é a sua razão de ser. A missão é de Deus. É Ele quem inicia o propósito de salvar pessoas para si, colocando-as no seu reino. E chama a igreja para anunciar esse propósito. Assim, a missão se divide em duas classificações: o início do evangelho a todos os povos e qualquer serviço feito pelo reino de Deus. Então, queridos, a igreja não é um ambiente clientelista em que supostamente você paga para ter uma boa música e uma boa palavra
com o seu dízimo e a sua oferta. Se em algum momento você pensou assim, arrependa-se, peça perdão ao Senhor Jesus. Por quê? Porque a igreja é o local onde a gente estabelece os princípios do reino na nossa vida por meio da exposição das Escrituras, por meio do estudo bíblico, para que a gente dê conta de chegar ali fora e proclamar o Evangelho por meio do anúncio da palavra, do boca a boca, e do bom testemunho com a nossa ética e com as nossas ações, que são os outros serviços feitos pelo reino de Deus. Tem gente que gosta muito daquela frase que eles dizem que é de Francisco de Assis, né? Prega a tempo e fora de tempo, e se houver necessidade, use palavras. Quem aqui já ouviu falar de uma expressão chamada tertúlia flácida bovinos adormentalias mortalis? Essa expressão é latina e significa o seguinte: conversa mole para boi dormir, ou de morrer, porque você quer morrer de ouvir uma baboseira dessa, ou de matar, porque você quer matar quem fala uma asneira dessa. É evidente que isso não é proclamação do Evangelho, porque proclamação a gente faz oralmente, verbalmente, a gente abre a boca e prega para outra pessoa. É isso que é proclamar o Evangelho. Claro que a sua proclamação virá seguida do seu bom testemunho. Mas não é o testemunho que prega para, se você tiver uma oportunidade, você falar. É o contrário, você fala primeiro e testemunha depois. Ok? Com a sua ética, com o seu compromisso, com a sua honestidade, com a sua integridade, porque seus valores são os valores do reino. Você se vê, se entende como um representante dos interesses de Jesus ali fora, do reino de Deus ali fora. Então é assim que funciona uma igreja reformada, e é assim que é a vida de um cristão reformado. Amém? Todos entendemos? Dá tempo para perguntas ainda, pastor? Umas 2 ou 3 perguntas, né? Alguém gostaria, por favor, de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Do ponto de vista do princípio, o que os reformadores fizeram foi resgatar o modo de crença da igreja primitiva. Então, do ponto de vista do princípio, poderíamos dizer que sim. Mas do ponto de vista da sua classificação histórica, não. Porque a igreja reformada só vai surgir depois da reforma protestante. As igrejas tradicionais é o que nós chamaríamos de igrejas ortodoxas, porque, por exemplo, elas não são monergistas na sua forma de crer, ou seja, elas não creem na doutrina da eleição, elas creem na doutrina do livre-arbítrio, que é aquela ideia de que eu coopero com Deus para a minha salvação, sou eu que abro primeiro o meu coração. Basicamente, quase todas as igrejas tradicionais em território brasileiro são pelagianas nesse sentido, são sinergistas. O que exatamente o senhor gostaria de saber? Se são verdadeiros ou se são falsos? A igreja que é cessacionista ou continuista? Antes de responder, eu preciso saber disso. Continuista, ok. Então agora dá para responder. O dom da profecia, o dom espiritual da profecia, ele existe? Existe. Há muitas igrejas que creem na contemporaneidade dos dons, que os dons também servem para hoje, para a edificação da igreja? Sim. Mas hoje tem sido muito difícil discernir quando supostas profecias são verdadeiras. Nós temos apenas um princípio bíblico no Antigo Testamento que vai dizer o seguinte, que quando o profeta se aproxima de você e te proclama a profecia, te anuncia a profecia, o tempo vai dizer se foi de Deus ou não. Porque se com o tempo acontecer, foi de Deus. Se com o tempo não acontecer, não foi. E o Novo Testamento vai nos ensinar que o máximo que nós podemos fazer é julgar a profecia e não o profeta. Então, é perfeitamente possível,
como eu já tive essa experiência, de receber profecias que de fato vieram ao meu encontro. Eram coisas que apenas Deus e eu sabíamos, e Deus usou pessoas para poder falar comigo. Agora, da boca dessas mesmas pessoas, em situações de emocionalismo, elas também já me disseram coisas que não tinham nada a ver com a minha vida e que eu respeitei ali naquele momento. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu devo julgar a profecia e não o profeta. Eu não ia depois virar para a pessoa e falar: mas você é um falso profeta, isso aqui que você está me dizendo não tem o menor fundamento. Não. Por quê? Porque outrora, em outros momentos, ele também já havia passado. Agora, a questão de como uma pessoa te passa a profecia também é muito complexo discernir, porque quase sempre, quando você olha para os profetas do Antigo Testamento, cuja característica de profecia não é a vidência, não é ficar falando do futuro e nem adivinhando a vida dos outros, mas era ficar fazendo denúncia contra o pecado das pessoas, quase sempre eles diziam o seguinte: veio a minha palavra do Senhor, e aí ele proclama. Então você pode notar que se eu tenho uma profecia para o Jader, de repente eu viro e falo assim: olha, Jader, eu estava orando e acredito que deve ter sido o Espírito Santo, ele me disse isso, isso e isso. Faz algum sentido para você? Ele vai dizer que sim ou que não. Se ele falar que não faz, opa, sou eu que tenho que estar mais vigilante nas minhas percepções. Mas se ele disser que sim, joia, pode ser que de fato Deus tenha me usado em profecia. Agora, existe um certo glamour, existe um certo status, quando o sujeito sapateia, relampeia, pega fogo, abre o braço assim, parecendo uma asa, e não sei o que e tal, e o sujeito rodopia, e tem todo um rito quase que bailarino ali, para o sujeito, pimba, te falar o que ele tem para falar, e quase sempre ele entende que ele tem que falar como se fosse Deus falando para a pessoa. Existem casos que essas profecias são verdadeiras? Sim. Mas existem casos que não são. E agora, como fazer? Simples, fica com a Bíblia. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia. E o seu discernimento, se aquela profecia é verdadeira ou falsa, virá a partir do conhecimento bíblico que a senhora tem e de Deus sondar o seu coração. Amém? Consegui responder? Tem tempo para a última? Acabou? Aí isso me lembra aquele meme que eu vi essa semana, que fala assim: os irmãos do fogo quando vão a uma igreja reformada, e todo mundo pulando e falando em línguas e tal. Aí um rapaz chega e falou: nós não fazemos isso aqui. Okay? Então, uma igreja reformada, nós não fazemos isso aqui. Pastor, obrigado, viu, querido?